Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe muito o seu dia nesse dia. E eu quero dizer que se Deus ele tá te tirando de algum lugar, é porque o Senhor ele tem outro lugar para te colocar e para te levar. E hoje o Senhor me deu essa palavra, falou fortemente ao meu coração. E se você entrou aqui nesse canal, é porque essa palavra tem direcionamento certo. O Senhor ele traz as pessoas que vão precisar ouvir essa palavra. Então, Deus, ele leva a gente para onde a gente precisa ir. Ele faz com que a gente saia de ambientes que não é para a gente estar. O Senhor, ele tem o momento certo, a hora certa de agir e de se mover, mas é necessário você, assim como eu também, ficarmos atentos à voz de Deus, porque há momentos que o Senhor vai falar para você ficar, mas há momentos que Deus vai falar para a gente se mover. Então, na vida dos filhos de Deus, quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, houve momento específico para tudo. E quando Deus ele falava aos filhos de Israel através de Josué, Moisés, eles ficavam atentos para poder seguir a designação de Josué e de Moisés. E na nossa vida é assim também. A gente precisa perguntar ao Senhor se é para ir, se é para ficar, para onde ir e o que fazer antes de tomar qualquer decisão precipitada. E Deus ele me trouxe uma palavra aqui nesse dia que está no livro de Gênesis, capítulo 12 e versículo 1, que diz assim, ó: Deus disse a Abraão: saia de Ur dos caldeus e vai para Canaã. Então, o Senhor, ele é um Deus, ele não é mudo, né? Vamos dizer assim, o Senhor, ele não é mudo. O Senhor, ele vai nos dando a coordenada que a gente precisa para não ficarmos perdidos. E uma coisa qual tem acontecido muito comigo é pedir, eu tô pedindo ao Senhor, e eu peço no dia de hoje, né, paciência para poder obedecer aquilo ao qual o Senhor tem me determinado a fazer. E se você se encontra nesse momento na sua vida que você recebeu uma direção de Deus, você perguntou, você recebeu a orientação de Deus, peça para Deus para que molde o seu coração, para te dar obediência para você seguir aquilo a qual o Senhor tem colocado e tem falado no seu coração. Por mais que as outras pessoas não estejam entendendo, por mais que você também não esteja compreendendo, acredite, quando o Senhor ele fala algo, é necessário a gente permanecer obedecendo e confiando nele. Nessa palavra no livro de Gênesis, capítulo 12 e versículo 1, Deus deu o quê? Um lugar específico a qual, né, o povo ele precisava ir, né, no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 1. Então, o povo saiu de Ur dos Caldeus e foi rumo à terra prometida, a Canaã. Então, na Bíblia, há vários pontos que o Senhor, à medida em que o povo vai andando, Deus ele vai falando, Deus ele vai orientando. Então, a gente precisa estar atento sobre isso. E Deus ele também me trouxe uma palavra que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 1, que diz assim, ó: E Deus disse ao povo, saia do Egito e vá para o outro lugar, a qual eu tenho determinado para vocês. Então, Deus ele me falou 2 vezes a respeito disso. Eu não sei, né, se na sua vida você está num lugar querendo ir para outro, ou se você está, né, passando por algum problema, né, de situação que você não está mais aguentando mais. Então, eu venho trazer essa palavra para você no dia de hoje. Por quê? Porque sempre eles estavam, os líderes, atentos à voz do Senhor. Há momento de ficar, há momento de sair. De tudo, né? De tudo, de lugar, de amizades, de um trabalho. E principalmente há momentos, né? Em que o Senhor, ele nos dá um foco para que a gente venha permanecer, né? Focados em algo. Então, Deus, ele diz aqui, ó:
que o Senhor, Ele que determinará a nossa permanência e a nossa saída, mas cabe a nós, cabe a você estar atento à voz do Senhor. Então, uma coisa que o Espírito Santo veio falar comigo no dia de hoje, eu quero passar para vocês, que Deus, Ele coloca os seus filhos, nós, em lugares certos, porque quando nós estamos no lugar certo, Deus, Ele vai trazer as bênçãos até nós. Nós vamos de encontro às bênçãos e as bênçãos vão chegar até nós. Mas quando os filhos de Deus estão no lugar errado, né? São pessoas certas, né? Mas estão no lugar errado, acontece muitas coisas ruins que não precisariam acontecer. Às vezes você está se sentindo oprimido, oprimida, e pode ser que você esteja no lugar errado, que não é para você estar. Ou pode ser também que você precisará refazer e rever as suas rotas. Você já viu quando nós vamos a algum lugar e a gente coloca no GPS e na nossa mente a gente já conhece o lugar. Mas assim que a gente chega no lugar, não é bem aquele lugar aonde que nós pensamos na nossa mente, às vezes é outro lugar. Então, assim que a gente chega no lugar que nós imaginamos, a gente vai precisar pegar o GPS, a gente vai precisar refazermos a rota para que a gente consiga chegar num lugar determinado. E na nossa vida também será assim, na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que ama a Deus. Às vezes o Senhor nos dá algo em nossa mente. Aí a gente se programa, a gente faz plano, a gente, né, começa a se dedicar, começa a se esforçar. Mas assim que a gente atinge aquele objetivo, né, nesse ponto que você se encontra, que você chegou, Deus, ele vai reprogramar a sua rota, né? Deus, ele vai reprogramar o caminho até a gente conseguir chegar no lugar que a gente precisa chegar e estar. Então, nessa palavra, o Senhor falou comigo, ó, umas 3, 4 vezes a respeito, né, de estarmos atentos ao que o Senhor quer de nós e também que o Senhor, ele vai dar coordenadas, né, para que, se você que tiver que sair e se mover para um lugar, você não fique perdido e nem perdida, porque o Senhor não deixa os seus filhos perdidos e perdidas, mas o Senhor, desde o início até o caminho, na rota, na trajetória, o Senhor, ele vai dando as coordenadas. Então é importante esvaziar a sua mente das distrações e focar naquilo a qual o Senhor precisa falar para você, para que você se mova não através da sua mente, da sua força, né, daquilo que você está sentindo ou pelas suas emoções, não. Mas você precisa ser guiado pela voz do Espírito Santo do Senhor, né? E Deus, ele diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 33, que diz assim, ó: clame a mim, que eu te responder-te-ei, anunciarei coisas grandes, profundas e ocultas, a qual você não sabe. Então, o Senhor tá te dizendo nesse dia, Ele está te falando, clame a mim, abra o seu coração como se fosse um livro, fale o que você está sentindo, às vezes essa opressão, essa angústia, essa incerteza, né? Tem coisas que já não te servem mais no lugar onde você está, né? Porque nós também somos assim. O Senhor vai mudando o nosso caráter e o nosso sentimento à medida em que a gente vai caminhando. E às vezes aquilo que nós éramos no passado, né, no começo da caminhada, Deus, ele transforma de uma maneira tão grande que nós não somos mais as mesmas pessoas que começaram a andar no começo. Então o Senhor, ele vai precisar reprogramar e refazer a nossa rota muitas vezes. Então nós precisamos ter um coração flexível para que quando o Senhor mude, a gente decida obedecer ao Senhor e ir. Ou quando o Senhor, né, apagar, né, algo que não cabe nós mais, a gente aceitar isso a qual o Senhor, ele está fazendo na nossa vida. Por quê? Porque a obediência gera a bênção. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz que aquele povo estava com medo.
Mas mesmo com medo, eles decidiram caminhar. E na nossa vida é assim, a gente precisa decidir caminhar mesmo com medo, né? E mesmo sem muitas vezes ter a certeza se aquilo, né, vai ser algo bom. Porque o povo, ele não sabia, eles saíram ali do Egito, né? E eles não sabiam o que aguardava eles, mas eles já tinham um destino. Então, o Senhor, eu venho aqui para te dizer que o Senhor, ele vai te falar qual será o próximo passo que você vai dar, mas é necessário você estar com a comunhão com Deus, com o coração limpo, né? Com a sua mente focada no Senhor, porque Deus, ele fala a todos os momentos. Ele fala através da palavra, ele fala através da televisão, do rádio, ele fala através de algo que você começou a sentir, algo estranho. O Senhor, ele fala de todas as maneiras possíveis, mas a gente precisa querer ouvir e obedecer a voz do Senhor, né? Na palavra de Deus diz: se você ouvir e obedecer a minha direção, você comerá o melhor dessa terra, né? E às vezes nós queremos permanecer num lugar onde é que você não precisa estar mais. E aí, em vez de você comer o melhor da terra, você começa a comer migalhas, né? Você começa a sobreviver e não a viver. E Deus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? Quando ele enviou o seu filho Jesus, ele veio trazer a vida e vida com abundância. Então, o Senhor tocou no meu coração, né? Que nós somos como se fossem plantinhas. Se nós estivermos num vaso pequeno, a gente não consegue crescer, você não vai conseguir crescer. Até suas raízes, elas têm força, mas elas não conseguem crescer. Por quê? Porque você está num lugar pequeno, num vaso pequeno. Mas quando o Senhor nos move para um outro lugar, totalmente, né, novo, diferente, o Senhor sempre nos move para um lugar maior, um lugar onde nós vamos poder crescer na graça de Deus, crescer na fé, crescer na maturidade espiritual. A gente vai crescer também no caráter. Então, Deus, ele não quer que os seus filhos fiquem estagnados. Quando Deus, ele tirou o povo do Egito, no livro de Gênesis 12:1, é porque o povo, ele estava estagnado e oprimido. Por quê? Porque não era para eles estarem ali. Mas quando eles partiram, eles saíram, aquela opressão caiu por terra. Aquela tristeza caiu por terra. E aquela perseguição caiu por terra, porque eles não estavam apenas oprimidos ali, mas eles estavam sendo perseguidos. Então eu venho dizer para você, através dessa palavra, se você está sentindo uma opressão no seu coração, na sua casa, a gente vai orar e a gente vai colocar diante do Senhor essa opressão, esse mal que está arrodeando, nos cercando, tentando, né, sufocar as nossas raízes, porque o inimigo, ele é assim, ele não quer que ninguém cresça, pelo contrário, ele quer com que você morra, com que suas raízes morram, até mesmo você estar vivo ou viva, mas morta espiritualmente. Mas o Senhor traz o livramento na nossa vida através dessa palavra, porque o Senhor, ele não faz nada por acaso. E na palavra de Deus diz que essa palavra, ela tem poder para desfazer as setas e os dardos malignos contra a nossa vida. Então, se você está se sentindo oprimido, essa opressão está mostrando algo. E você precisa enxergar que algo que é esse. Pergunte ao Senhor, nós vamos orar. E você vai perguntar ao Senhor para que Ele te mostre se é tempo de você permanecer, ou se é tempo de você sair, se é tempo de você lutar, ou se é tempo de você esperar e descansar no Senhor. Então, nós precisamos, né, nos tornar fortes. O Senhor, às vezes, permite coisas na nossa vida que é para a gente se tornar forte, para que a vontade dEle venha se cumprir na nossa vida. E Deus, ele me trouxe aqui uma palavra também, que está no livro de Salmo, capítulo 32, e versículo 8. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele deixou bem claro para mim através dessa palavra, antes de eu vir aqui ligar a câmera para gravar. Todo o deserto na nossa vida precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, se esse deserto, ele insiste em permanecer, essa opressão insiste em permanecer,
Então tá na hora, né, de entregar ao Senhor essa situação, orar a Deus e pedir para o Senhor uma nova estratégia, porque esse deserto, ele precisa ter um fim. Na vida dos filhos de Deus em Israel, no livro de Gênesis 12, o deserto teve o fim. O Egito, o lugar de escravidão, teve um fim também. Eles não permaneceram lá por muito tempo. Mas por quê? Porque eles ouviram a estratégia do Senhor e eles seguiram a estratégia de Deus. Então, na nossa vida também precisa ser assim. No livro de Salmo, capítulo 32, e versículo 8, diz assim, ó: Eu, Deus, eu instruirei e te ensinarei o caminho a qual você deve seguir. Sobre a minha vista te darei um conselho, mas você precisa escutar a minha voz. Amém? Então, vamos estar orando e colocando diante do Senhor essa opressão, para que o Senhor nos dê clareza e nos dê um direcionamento para que a gente venha sermos libertos dessa opressão que tanto tem oprimido a nossa vida. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra, meu Deus. O Senhor nos mostra, nos dê estratégia para qual será o próximo passo a qual o Senhor quer que a gente faça. Às vezes não é apenas se mover de um lugar para o outro, mas às vezes é um jejum que nós precisamos fazer. Às vezes, Senhor, é abrir mão do celular para que o Senhor ele fale na nossa mente, no nosso coração. Às vezes, meu Deus, é acordar mais cedo para ter um momento contigo de oração, de leitura da palavra. E também, Senhor, às vezes é sair de rodas, de lugares, de amizades e de pessoas que não estão acrescentando nada em nossa vida. Então eu te peço, Senhor, nos dê estratégia, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, para que a gente venha ouvir a sua voz, para que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo, que toda opressão, que toda angústia, que todo mal venha cair por terra em nome de Jesus, porque nós estamos respaldados e guardados debaixo da tua santa e poderosa mão, porque nós estamos no lugar de obediência, Pai, fazendo a sua vontade. Então, se tiver um dardo inflamado do inimigo, alguma palavra de maldição lançada, qualquer coisa ruim sobre a nossa vida, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Nos dê a vitória, nos guarde e nos livre de todo mal. Acampa os seus anjos ao nosso redor com espadas de fogo, Pai. Nos guardando e nos livrando de todo mal, Pai. E nos dê clareza, como se fosse um mapa, Pai. Nos mostra qual é o nosso passo que a gente precisa dar para que a sua glória seja manifesta na nossa vida, para que as suas bênçãos venham nos alcançar, porque elas nos pertencem já no mundo espiritual e vão se materializar no mundo físico. Obrigada pelas portas a qual o Senhor tem aberto na nossa vida. Uma porta de saúde, uma porta de alegria, uma porta de oportunidade, uma porta de prosperidade e de paz. E eu te agradeço por tudo e principalmente por essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra nesse dia. O Senhor, Ele que determina quando será o fim e o começo, e qual será a estratégia a qual nós precisamos seguir para que Ele nos dê a vitória e essa opressão, eu creio que caiu por terra na nossa vida no dia de hoje. Se inscreva no canal e compartilhe essa palavra com mais pessoas, porque muitos precisam escutar essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.